Olá, seja bem-vindo a mais um Viver Plenamente. Hoje falando então sobre o Dia Internacional da Medicina Veterinária. Eu tenho comigo uma veterinária muito especial, a Ângela Franzen. Seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigada, Aline. A Ângela é formada em Medicina Veterinária pela URGS, tem mestrado em Cirurgia Veterinária com ênfase em Oftalmologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e cursando pós-graduação em Diagnóstico por Imagem em pequenos animais pelo Instituto Qualitas. Para falar então um pouquinho, sobre a questão da escolha pela medicina veterinária, eu vejo que a Ângela tem muita paixão pelo que ela faz e gosta muito da profissão dela. Não é à toa. Como é que é o slogan lá da empresa de vocês, Ângela? O nosso slogan é "O seu amor é o nosso também", porque é exatamente isso. O pet, para a gente, é um membro da família. Ele é um ser individual, cada um tem as suas qualidades, tem as suas peculiaridades e devem ser tratados individualmente. Então, é um amor realmente muito grande, que vem de muitos anos. Eu sou formada já há 21 anos. Eu ia te perguntar, como é que foi a tua escolha pelo curso de medicina veterinária? Então, na verdade, eu não sou de Novo Hamburgo, eu sou do interior, eu sou de Vacaria. E meus avós tinham fazenda e a gente sempre teve esse convívio rural com os animais mais de grande porte. Mas quando eu entrei na faculdade, isso mudou. Porque os animais de grande porte é mais um atendimento que não é individualizado, é um atendimento de rebanho, de produção. E a minha paixão é pela medicina em si, pela cirurgia, A oftalmologia é basicamente cirurgia. É dentro disso que eu realmente me encontro e tento exercer o melhor trabalho possível. E esse encontro veio depois que você iniciou a medicina veterinária, Eu iniciei pensando em trabalhar com grandes, mas logo no início, ali, acho que no terceiro ou quarto semestres, eu já comecei a fazer estágios na área de pequenos e desde lá só com pequenos. Faço alguma coisa em oftalmologia, a gente faz alguma coisa com animais selvagens no zoológico ou pets não convencionais, mas é basicamente cães e gatos. E dentro da tua trajetória, eu percebo o teu amor pela profissão em meio a toda essa turbulência de pandemia, cuidados com os animais de estimação, enfim, Ângela, tu fizeste uma guinada na tua carreira também, Tu trabalhava para outros lugares e agora você montou o teu espaço, que é a VET, que é a clínica veterinária em parceria com outras profissionais também. Isto? Então, eu tenho então uma trajetória longa, Eu iniciei fazendo residência, trabalhando em outros hospitais, tive a minha clínica já. E não consegui outros profissionais para trabalharem comigo e eu quis sair para estudar em São Paulo, que daí também dificulta um pouco ficar com a clínica e estar em São Paulo ao mesmo tempo. Então, acabei vendendo a clínica e quando eu concluí o mestrado, eu comecei a atender como volante, como oftalmologista volante. Fiquei por muitos anos assim e agora na pandemia mesmo, que as coisas ficaram muito incertas, os negócios ficaram muito incertos e isso me causou um momento de reflexão. Em que momento eu estava, aonde eu estava, se era isso que eu queria fazer, o que eu queria fazer. Um novo projeto de vida, uma repaginação da tua carreira. Então, não considero uma repaginação, mas é um retorno ao porquê eu quis ser veterinária. Médica veterinária. E em conjunto com a minha sócia, a doutora Bianca Schmidt, eu convidei ela para a gente abrir a VET, que é um centro de especialidades veterinárias,
porque eu acredito que o nosso pet merece um lugar aconchegante, onde o veterinário tenha tempo para se dedicar a ele, consiga oferecer mais carinho, mais atenção, diferente de um ambiente hospitalar ou de uma clínica impessoal, onde a gente não tem tanta conexão. E a Bianca pensava da mesma forma que eu, que a gente precisa fazer uma medicina veterinária diferenciada. Com amor, pelo que tu faz. Com mais amor, com mais carinho, com mais contato, com mais tempo. Oferecendo, sim, os melhores especialistas que existam na área, mas conseguindo entender as necessidades individuais de cada paciente e de cada tutor. Porque, muitas vezes, o melhor que a gente considera o melhor para o paciente, muitas vezes não é o melhor para aquela família, para aquela situação específica. Então, a gente gostaria de poder oferecer um atendimento individualizado, não ter um protocolo a ser seguido para todos, conseguir ter essa independência para poder tomar essas decisões acerca de cada paciente. Ter um atendimento mais personalizado, Exatamente. né, Ângela? Que isso que eu acho que é o mais importante. Hoje significa também o diferencial de muitos profissionais, né, em diversos segmentos. E dentro da medicina veterinária, o que tu vê hoje como o maior desafio? Acho que um deles seria a questão da personalização desse atendimento e dar esse acolhimento. Né? Então, a gente tinha dificuldade de encontrar um espaço como a gente gostaria. Então, a gente criou esse espaço. Estão todos convidados a ir conhecer a VET, mesmo que não tenham pets. Mas a gente criou um espaço onde a pessoa consiga se sentir acolhida. Mas eu considero uma grande... caindo nos clichês, né? De que realmente eles não falam. E a gente tem que conseguir entender o que eles estão sentindo através dos seus sinais clínicos, dos seus movimentos, do que o tutor nos passa. Então, esse é um desafio que existe desde sempre e sempre existirá. E um outro desafio que a gente está tentando mudar é a questão de que um pet requer recursos financeiros. Eu tenho diversos cursos, diversas pós-graduações e investimento em material, equipamento, cursos, livros, tudo isso tem um custo. Sim, a gente ama os animais e a gente faz por amor, mas tudo isso tem um custo. E isso é um pouco difícil ainda das pessoas entenderem que vai gerar um custo aquele atendimento. A gente está tentando fazer o melhor serviço, com a melhor qualidade técnica, com os melhores equipamentos, com valores competitivos, com valores justos para os veterinários e para os tutores. Para que as pessoas tenham acesso ao serviço e que consigam dar um bom atendimento, então, para o seu bichinho de estimação, para o seu pet. Né, Ângela? Bom, e hoje cada vez mais a gente vê que os pets fazem parte das vidas das pessoas, né? Existem casais que optam às vezes por não ter filhos e adotam um pet, ou ele acaba figurando, né, como um membro afetivo ali até da família, poderíamos dizer assim. Né? Não que ele substitua, né, o ser humano ou a questão da criação de um filho, mas a gente vê que existe esse amor muito grande pelos pets e que as pessoas se dedicam cada vez mais aos cuidados, que existe cada vez mais uma questão de indústria também, né, desenvolvendo produtos para que dê um maior conforto e bem-estar para o seu pet também. Né? Uma das coisas que eu queria te perguntar, e eu acho bem importante a gente tocar nesse assunto, né, como adotar e qual bichinho adequado, né, adotar e quais as dicas que a gente pode passar para as pessoas que estão nos assistindo para que façam uma boa escolha pelo seu animalzinho de estimação e para que ele seja bem cuidado e bem assistido de acordo, né, com o ambiente e com o local em que eles têm. Então, falando um pouquinho sobre a primeira parte da tua fala,
é que os pets são uma fonte de amor inesgotável. É um amor incondicional. Então, sim, eles estão cada vez mais inseridos nas famílias, né? Porque há uma necessidade, uma busca por esse amor. E é inegável. Quem tem, tu tem, a Aline também. Sim, eu tenho gato e cachorro, os dois dormem juntos, né? Fazem parte. Fiz uma conciliação ali com o gato e o cachorro, criei desde filhotinho. E eles convivem juntos, só que eu criei um problema bom, né? Então, Daí, né? enfim, Mas é eles uma fonte inesgotável de amor. E eles, entre eles, se dão bem, brincam, né? Excelente. Tranquilamente. O que eu acho só que precisa realmente ter um cuidado é que eles são seres vivos. São seres que necessitam de atenção, cuidado, carinho. Então, tem um problema que às vezes as pessoas adotam um cão, compram um cão, mais do que os gatos até, e esquecem que eles precisam sair para fazer as suas necessidades fisiológicas. Eles precisam de contato com o ser humano. Se tu sai de manhã para trabalhar e volta só à noite, eles passam o dia todo sozinhos, provavelmente esse cãozinho vai ter um problema de comportamento, um problema de pele. Eles necessitam de atenção. Os gatos não é tanto. Os gatos, eles são pets mais independentes. Eles não dão tanta bola se a gente sai e fica o dia todo e volta. Ou eu tenho, no momento, só tenho gatos, justamente porque eu saio de manhã muito cedo e volto muito tarde à noite. Não tenho condição de dar toda a atenção que um cãozinho precisa. E eu saio, às vezes a impressão que eu tenho é que quando eu volto, eles pensam, já voltou, né? Pode ficar mais um pouquinho fora. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessas diferenças entre cães e gatos, para a gente tomar uma decisão por um ou por outro, pensar no tamanho que eles vão ficar, porque quando eles são filhotes, eles são bem pequenininhos, eles são lindos, mas eles crescem e eles precisam de espaço. E, às vezes, um Golden Retriever não pode ficar num apartamento de um quarto. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso, precisa pensar que demanda recursos financeiros também. Eles precisam de banho, eles precisam de ração adequada, remédio para pulga, vermífugo, vacinas. Tudo isso gera um custo. E se eles ficam doentes, a obrigação é nossa de prestar a assistência para aquele pet. Então, isso vai nos custar também. Então, isso é importante a gente ter ciência de que quando a gente adota, a gente vai ter um custo também com isso. Mas pensar principalmente no bem-estar deles, né? É um investimento emocional e financeiro também, né, Angela? Exatamente. Porque a gente às vezes acaba adotando, e muita gente às vezes adota um bichinho na emoção e não se dá conta das responsabilidades que isso acarreta depois ao longo do tempo e com o desenvolvimento, enfim, né? Eu te digo que eu acho que até os recursos emocionais são mais importantes do que os financeiros, porque requer eles têm essa demanda. A gente precisa da atenção, precisa esse olhar por eles, porque eles não sabem nos dizer o que eles têm. A gente precisa que o tutor tenha esse olhar e consiga nos passar, né? Então, é uma responsabilidade bem importante. Ângela, voltamos então no segundo bloco com o Viver Plenamente de hoje, com esse bate-papo bem legal acerca de cuidados com os pets e amor que a gente tem, né, pelo nosso bichinho de estimação lá em casa. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré e pós-operatório e pedras quentes.
Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, trazendo a Ângela Franzen, médica veterinária, que está aqui com esse bate-papo, dando algumas dicas sobre pets, sobre bichinhos de estimação, que hoje ocupam um lugar afetivo tão importante para todos nós. Ângela, né, a gente vinha falando da questão dos bichinhos de estimação, né, de dicas pela escolha do bichinho de estimação, pelo ambiente familiar, enfim. Né? Agora, para quem já tem um bichinho, né? Quais os comportamentos, quais as intercorrências, o que a gente pode identificar, às vezes, né, de situações adversas ou diferentes do comum que podem ser sinais de que alguém precisa buscar ajuda e um auxílio médico para o seu bichinho de estimação? Então, eu percebo que ocorreu uma mudança nesse sentido também. Um tempo atrás, as pessoas levavam quando percebiam que havia vômito, diarreia, não estava comendo, estava com algum sinal, respiração dificultada, convulsionava, era um sinal clínico bem específico. Hoje, o que a gente percebe é que os tutores já têm outro olhar. Eles já percebem que o comportamento do seu bichinho mudou. Principalmente gatos que demoram para manifestar sinais clínicos visíveis, eles têm pequenas alterações de comportamento e os seus tutores já percebem aquilo. Quais as principais alterações de comportamento hoje? Mudam a sua rotina de ir na liteira, na caixinha de areia, ficam por mais tempo ou não vão, ali fazem em local diferente. Os cães, às vezes, aquele dia também fez o seu xixizinho num lugar diferente, está acostumado sempre a comer aquele petisquinho, aquele dia não quis. São, às vezes... ou sempre dorme na cama, aquele dia não dormiu, foi dormir na sua caminha. Tem pequenas alterações que já são sinais de alerta, de que alguma coisa não está bem. O que é de emergência, de urgência, é mais palpável, a pessoa percebe muito rapidamente. Por exemplo, uma convulsão. Emergência, tem que levar imediatamente no veterinário, mas isso a pessoa consegue perceber, teve um atropelamento, uma queda, consegue já perceber que aquilo é um sinal de que tem que levar imediatamente. Mas a gente tem conseguido atender problemas no seu início. Quando tem às vezes chega lá no veterinário, a gente faz o exame clínico e não percebe praticamente nenhuma alteração. Aí a gente solicita exames e nos exames já aparece. Já aponta alguma coisa. E aí a gente já consegue resolver o problema antes dele se tornar muito grave, né? Eu, como oftalmologista, não posso deixar de falar que quando o seu bichinho começar a piscar um olhinho, tem que levar imediatamente, porque pode ter uma lesão importante na córnea e isso é urgência. E às vezes a pessoa não tem essa ideia de que ficar piscando
é uma emergência, uma urgência, tem que levar imediatamente. A pessoa espera, principalmente quem tem shih tzus, né? Espera até o outro dia. Só que existem alterações oculares que em 24 horas levam a perfuração ocular. Então, é importante que leve imediatamente. Ao menor sinal de que existe alguma coisa. Alguma alteração. Percebeu que o teu pet está diferente, tem um sinalzinho, está com tá mais quietinho, não quis comer, está na caminha, faz um chorinho, dificilmente eles choram, mas tá um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo ali. É importante que a gente observe, analise, solicite exames complementares muitas vezes para descobrir o que está acontecendo. E como veterinária, né, Ângela, qual é a importância que os pets hoje ocupam na vida das pessoas? Como é que você vê isso? Então, é uma pergunta talvez mais... Das famílias em geral, né? Não tanto como não veterinária, pessoas, porque... Né? Acho que bem pessoal. É, bem assim. pessoal. O que eu percebo é isso, é a busca pela companhia, pelo amor incondicional, por alguém que nos apoie, né? Apoie o tutor. A gente percebe muito isso, que é não é uma troca, mas é por outro humano, mas é um confiar. A gente percebe que... Uma companhia. Às vezes a pessoa está com um problema grande, importante, e o pet vem para resgatar essa pessoa. Então, a gente percebe muito isso, principalmente em processos de depressão, enfim, autismo ajuda muito. Tem muitas situações assim que eles agregam muito. Né? Ângela, falando ainda sobre os pets, né, e os benefícios deles em geral para a vida das famílias, das pessoas. Muitos avanços na medicina veterinária foram alcançados, né? E como é que você vê hoje a questão da escolha pelos bichinhos, a questão da expectativa de vida, né, desses pets, e como escolha também, né, de um animal de estimação para essas famílias que vão lá buscar? Que dicas que tu darias, né, hoje em termos de escolha por um bichinho? Não só agora de porte, a gente falando, mas sim, às vezes também da expectativa de vida de um bichinho de estimação. Qual a expectativa de vida, por exemplo, de um cachorro, de um gatinho, né? Como é que a gente trabalha isso até para a questão do desenvolvimento das crianças, porque eles acabam afetivamente se envolvendo bastante, né, com o seu bichinho de estimação. Eu acho que é importante também a gente levar em consideração essa visão da expectativa de vida, né, de cada bichinho. Muitas vezes a primeira perda importante de uma criança é o seu pet. Às vezes ele já existia na casa antes da criança e a expectativa, eles têm um metabolismo bem mais rápido, eles vivem muito menos do que a gente. Então, os gatos, a expectativa de vida é maior, tem entre 15 a 20 anos, assim. Os gatos, eles vivem mais tempo. Os cães, depende do porte. Porte grande, vive menos tempo. Porte pequeno, vive mais tempo. Mas também é uma expectativa de vida de 15, 16 anos. Cães maiores, 12, 13 anos. Isso vem mudando muito também, principalmente com essa questão das especialidades veterinárias. Porque existe oncologia, então a gente consegue, muitas vezes, aumentar muito a expectativa de vida, tratando aquele tumor, nefrologia, existem todas as especialidades que tem na medicina humana, existe na veterinária, neurologia, todas as especialidades, inclusive comportamento animal também. Sim, já tem, né? Até psicologia comportamental para animais, a gente Nós vê temos isso. o Dr. Humberto, que atende com a gente, que é sensacional, que muitas vezes é aquilo que a gente vem falando. O pet não foi tão bem inserido, não foi na família, e aí ele traz um problema comportamental
e o Dr. Humberto ajeita pra gente. Dá um exemplo de algum problema comportamental, até para as pessoas poderem entender um pouquinho mais. Então, eu posso te dar um exemplo de um paciente meu, que ele veio no Shih Tzu, praticamente eu só atendo braquicefálicos, né? Que tem o focinho curto, o olhinho muito grande, muito para frente e acaba tendo muito problema. Esse bebezinho veio, ele era um bebezinho, tinha 3 meses e ele era furioso, assim, muito pequenininho. E Shih Tzu geralmente é para ser uma raça calma. Então a gente não consegue examinar, porque não tem como colocar uma focinheira, tu vai machucar ele se tu conter aquele paciente. Claro, ele era bem pequenininho, a gente conseguiu fazer o tratamento, mas nessa consulta mesmo eu já disse, olha, tem um distúrbio comportamental importante aqui. Acho importante a gente consultar com o especialista em comportamento. Aí eles consultaram. E não precisou medicar, algumas vezes é preciso medicar. E foi alterado algumas modos de agir dos tutores e hoje ele é ótimo, ele ficou com um comportamento excelente, assim. Então tem um outro paciente meu bem recente, furioso, mordia todo mundo, mas ele já era adulto. Então tinha um problema ocular, não tinha como passar colírio, ele não permitia, porque mordia todos da casa. Não apenas para isso, se ele estava no sofá e a pessoa ia se sentar no sofá, ele mordia. Então... Aquele lugar era dele. Ele adotou determinados lugares. Muitos problemas, assim, mas ele já era mais velho, ele já tinha 8 anos. Então, aí, precisou entrar com medicação e ir ajeitando alguns comportamentos, algumas atitudes dos tutores, até que ele melhorou muito. Ainda está em tratamento, mas existem vêm às vezes já com algumas alterações de comportamento do canil aonde estava, ou por estar convivendo com os outros filhotes, acontecem algumas coisas importantes ali e geram uma alteração de comportamento para a vida desse paciente. E a gente, muitas vezes também, assim como os filhos, a gente às vezes não sabe bem como tratar, o que fazer, a gente acaba agravando essas alterações. E existe essa especialidade que é maravilhosa, que nos ajuda muito na convivência dos pets com humanos. Do comportamento, realmente, dos pets. E, Ângela, que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo hoje, né, e pensam em adquirir ou adotar o seu bichinho de estimação? O que a gente poderia dar de algumas dicas, né, nesse processo decisório para a adoção desse bichinho? Então, acho que a dica principal não é uma dica, é uma reflexão. Eu estou pronto para assumir essa responsabilidade de cuidar de um ser que depende exclusivamente de mim para se alimentar, para ter água, para ter acesso à saúde. Eu estou pronto para isso, eu tenho tempo para cuidar desse bichinho, dessa nova vida que vai fazer parte da minha família, da minha vida. Eu acho que essa é a principal reflexão, porque eles dependem totalmente da gente. E a gente tem que eles nos dão muito, mas eles dependem da gente para que eles possam sobreviver e ser felizes também. Então, acho que essa é a principal reflexão que eu acho que tem que ser feita. Que a gente precisa olhar e perceber, né, o quanto a gente está disposto realmente a cuidar desse bichinho de estimação, que querendo ou não vai ser um membro da família. É um membro da família, é um membro da família. E quando ele chega lá na vet, ele é um membro da nossa família também. Porque, como a gente já falou, o seu amor é o nosso também. A gente considera eles como membros da nossa família. E a gente trata eles dessa forma. Perfeito, Ângela. Muito obrigada pelo aceite do convite, por ter vindo aqui passar essas dicas então tão valiosas para as pessoas de casa, né? E falando um pouquinho aí então desses bichinhos de estimação que hoje ocupam esse lugar tão importante para todos nós. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até a próxima.